O nosso bate-papo hoje é com Irapuan Costa Júnior. Ele já foi presidente da CELG, prefeito nomeado de Anápolis, governador do estado de Goiás nomeado, depois foi deputado federal e também senador. Como que o senhor vê o momento político do Brasil? Com tristeza, né? Não há outra maneira de se ver o país nosso na situação em que se encontra. O comandante do Exército declarou o seguinte: o Brasil está à deriva. Concorda com essa frase do comandante Eduardo Vilas Boas? Em parte, eu acho que o presidente Temer está fazendo todo o possível para colocar o navio no rumo, inclusive abrindo mão de qualquer pretensão futura. E eu vejo como melhor solução para o momento atual é que ele cumpra o seu mandato na integridade. Esses atos de vandalismo podem levar a uma possível intervenção militar? Não, hoje não existe mais possibilidade de intervenção militar no governo no Brasil. Isso está totalmente afastado. Os militares estão muito escaldados, porque tentaram fazer o melhor de si de 64 a 85 e só são lembrados hoje pelos excessos que alguns militares fizeram. O ministro Delfim Neto, em um artigo recente, diz o seguinte: o Brasil implora agilidade do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, está nas mãos da Justiça, do Supremo, do TSE, uma solução para a crise brasileira? Eu não vejo hoje nenhum dos poderes com suficiente força ou com suficiente liderança para resolver esse problema. Se houvesse isso, o problema já teria sido resolvido. O grande impasse hoje do Brasil é este: não há uma liderança conhecida capaz de atravessar esse momento difícil que nós estamos vivendo. O senhor foi nomeado governador, prefeito de Anápolis pelo regime militar. Como o senhor explica a relação que o senhor tinha com o poder militar e com a relação dos dias de hoje da classe política com o regime militar? O meu convívio com o regime militar foi no governo do general Ernesto Geisel. Foi justamente quando se promoveu a abertura, e não foi fácil porque havia dois extremismos lutando contra essa abertura. Um extremismo de esquerda, que é o que hoje, até um ano atrás, estava no poder, e havia uma linha dura dentro do Exército que não via com bons olhos a abertura. E todo o meu convívio foi com essa época. Todas as dificuldades que eu enfrentei foram nessa época, e todas as benesses que nós conseguimos para o estado de Goiás também vêm dessa época. O Irapuan Costa Júnior, da década de 70, é o mesmo de hoje politicamente? Eu diria que é o mesmo, apenas um pouco desanimado com o Brasil de hoje, porque quando eu passei pelos meus mandatos havia um respeito bem maior com a coisa pública. O senhor acha que a corrupção era bem menor na sua época? Absolutamente menor. Eu dou um exemplo. Quando eu fui senador, nós no Senado não admitiríamos um nome como o de Renan Calheiros presidindo a casa. O senhor desistiu da política? Eu desisti. Eu acho que cada um de nós vive a sua época. A minha época foi justamente essa época da segunda metade do regime militar e início da redemocratização completa do Brasil. Após isso, eu assisti ainda, no final do meu mandato de senador, uma pequena degradação que já começava dentro do Congresso. Essa degradação chegou a esse nível que nós estamos nós estamos contemplando hoje. Seus adversários chegaram a classificá-lo como um homem de direita. Eu também me classifico como um homem de direita. Se direita é ser conservador, é preservar a família, é respeitar a religião, é defender o capitalismo, é abominar o comunismo e todo tipo de tirania. O senhor estaria próximo do que pensa Jair Bolsonaro?
Não, eu tenho muitos pontos em comum com ele. Por exemplo, no que diz respeito à família, no que diz respeito à segurança. Mas eu acho que o deputado Jair Bolsonaro, se represasse um pouquinho o seu ímpeto, ele sairia bastante melhor. O que a gente percebe hoje na movimentação política em Brasília é uma possível união de PMDB e PSDB. Já se fala isso abertamente em Brasília. O que o senhor acha disso? Eu acho que nenhuma composição das atuais forças políticas vai representar o desejo do povo brasileiro de ver uma purificação, de ver um Congresso mais honesto, um executivo mais respeitador do dinheiro público e um judiciário menos protagonista dentro dos acontecimentos. Aqui em Goiás, pensando já na sucessão para o governo do Estado em 2018, os nomes cogitados até agora são de José Hériton, Daniel Vilela, Ronaldo Caiado e Maguito Vilela. Esses nomes se sustentam até o ano que vem? Eu acho que se sustentam. Acredito que se sustentam. Eu diria até que são bons nomes esses que foram lembrados aqui. O senhor arriscaria um prognóstico sobre o nome que poderia ser o vitorioso em 2018 para o governo de Goiás? Não, todos esses nomes são fortes e eu acho que você esqueceu de incluir um a mais, que é o do prefeito Iris Rezende. O prefeito Iris Rezende, digam o que disserem, eu considero como um candidato. Ele já jurou que não será candidato. O senhor não acredita nesse juramento? Eu iria com aquela velha história do Magalhães Pinto, que política é como uma nuvem, né, que muda a cada instante. Hoje o senhor estaria mais próximo de Marconi Perillo ou de Iris Rezende? De Marconi Perillo. Eu sempre tenho uma pergunta nas nossas entrevistas. Qual foi o fato que te marcou na vida pessoal ou política? Aquilo que mais te trouxe emoção e que definitivamente é um marco na sua história? Foi o confronto entre a linha dura do Exército e a linha que promovia a abertura. O confronto, se formos fulanizá-lo, entre o general Silvio Frota e o general Ernesto Geisel, com reflexos que houve aqui em Goiás. Aqui em Goiás, o representante da linha dura era um homem da minha mais estrita confiança, que era o capitão Marcos Fleury. Aliás, eu devo muito a ele por ter chegado ao governo de Goiás. Ele era um auxiliar meu correto, honesto, mas nós acabamos nos separando por causa da visão política. Ele representava a linha dura e eu representava a vontade de abertura. Governador, eu queria te agradecer pela entrevista e só te fazer uma última pergunta. Temer fica? Eu acho que há boa possibilidade dele ficar. Nós estamos no aceso da crise, quando é mais difícil prever o futuro. Mas eu acho que há possibilidade, e eu diria mesmo que o Brasil está precisando de um pouquinho, não muito tempo de paz para poder alcançar a volta ao crescimento, a diminuição do desemprego. E nós estávamos muito próximos disso. Se a reforma da Previdência, a reforma trabalhista passarem, o Brasil voltará a crescer, voltará a ter paz, voltará a ter sossego. Então, é disso que nós estamos precisando. É um desserviço muito grande que fazem as oposições de esquerda quando promovem uma confusão como aquela que foi promovida em Brasília. Aquilo é o desrespeito total ao patrimônio público, à política brasileira, à ideologia que nós professamos, que é a ideologia democrática, enfim, a tudo quanto há de positivo nesse país. Governador, muito obrigado pela entrevista e vamos torcer para que o país saia dessa crise terrível que afeta a todos nós, né? Estamos torcendo.